E aí, galera, tudo certo? Um sorrisinho, dá um sorrisinho hoje. Hoje tá um clima um pouquinho melhor, porque foi um jogo tenso, né? Um jogo nervoso. Uma vitória que eu acho que, num geral, se a gente contar o antes e o depois da expulsão, eu acho que o Fluminense mereceu vencer o Botafogo. Também não muito, assim, aquele com letra maiúscula, venceu, convenceu demais, mas eu acho que o Fluminense fez uma partida consistente, mais uma partida consistente em casa, mais uma vitória do Fluminense em casa. Se eu não estou enganado, a 15ª vitória, ou a 14ª, mas pelo que eu me lembro é a 15ª, mas posso estar errado de qualquer forma. Fluminense muito consistente em casa, Fluminense muito consistente como mandante, mais uma vez conseguindo vencer mais um adversário. Não sei quanto é que foi o público, eu acho que foi algo próximo de 30 mil, ou talvez até 30 mil, a expectativa era baixa, mas enfim, a torcida conseguiu levar um número ok. Acho que 30 mil é um número ok, até porque, se você pegar as médias do Brasileirão, eu acho que são pouquíssimos times que têm a média de 30 mil, ou que botam 30 mil regularmente no estádio. Mas de qualquer forma, enfim, vamos falar do jogo. O jogo, Botafogo dessa vez, time principal, o time todo titular. Eu revi as escalações do Botafogo e de fato o último clássico era com um time mais alternativo, Fluminense com um time dito titular. Enfim, a gente já vai destrinchar, especialmente para um cidadão que já estava devendo, continua devendo e ainda foi expulso, não é mesmo? Mas enfim, Fluminense vai a campo com Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas, René, Bernal, Martinelli, Serna, Acosta, Canóbio e JK. Enfim, é a escalação que a gente também não tem muito o que mudar, né? A gente já tá meio que acostumado. A gente pensou que poderia ter um Savarino, poderia ter um Soteldo, até o Santos Moreno, mas enfim, desses três, nenhum deles me convenceu até agora. Especialmente esse ano, o Santos Moreno não fez boas partidas, teve uma boa partida de resto mal, o Savarino não veio, não mostrou ainda para o que veio, e o Soteldo eu não confio em nada nele. Mas enfim, num geral, um jogo que foram 3 chances no primeiro tempo que eu me lembre. Três chances. Foi 2 do Serna, que ele chuta. Não, uma do Serna que ele chuta muito mal, e 2 do Canóbio, uma que eu não lembro qual foi a finalização, mas outra que eu lembro muito bem, que o Canóbio ele corta para a perna esquerda, faz uma boa jogada, até consegue fazer um bom drible e isola a bola. O Serna também, um chute horroroso do Serna no primeiro tempo. O Fluminense chegou acho que 3 vezes no primeiro tempo, 2 com o Canóbio e uma com o Serna, e mostra mais uma vez por que eu reclamo tanto do ataque do Fluminense. São jogadores que não têm amor ao gol, não gostam muito do gol, tem dificuldade de fazer gols. O JK, apesar de ser um dos goleadores da temporada e tal, ter melhorado os seus números, perdeu um gol claro no segundo tempo. Um lance que não sei se estava impedido, mas de qualquer forma ele perde, ele recebe, ele faz um bom giro em cima do zagueiro do Botafogo, ele entra dentro da área, se atrapalha todo, depois o Neto sai, ele finaliza mal e perde a oportunidade de abrir o placar. E é disso que eu tô falando, tem que o Fluminense precisa de atacantes que consigam levar um perigo extremo pro goleiro, que force o goleiro a fazer grandes defesas, que faça com que a defesa adversária tema, que consiga puxar dois marcadores e ache espaço e puxe para algum toque com um jogador desmarcado. Enfim, precisa de um jogador que faça diferença no ataque. O Fluminense não tem. Os 3 atacantes do Fluminense correm muito, se dedicam, mas tá faltando fazer gol. Apesar do Serna ter feito gol contra o Flamengo, apesar do Serna ter feito outros gols no Carioca, apesar do John Kennedy também ter feito gol contra o Grêmio, ter feito gol contra o próprio Botafogo no Carioca, mas não são jogadores, contra o Bahia também, um golaço, mas não são jogadores que a gente consiga confiar, que a gente fale, esse jogo ele vai cravar, esse jogo é certeza de gol, esse jogo ele vai fazer a diferença. Enfim, eles não fazem. O primeiro tempo muito pouco movimentado, pouquíssimas oportunidades. O Botafogo nem me lembro de ter chutado no primeiro tempo. Se chutou foi sem perigo. O Botafogo que apostava numa transição, numa velocidade, mas também não estava conseguindo. Cruzamentos dentro da área buscando o Arthur Cabral, que até conseguiu cabecear umas 2 bolas, mas sem levar perigo num geral. E no segundo tempo sai o gol do Fluminense. No primeiro tempo tem muito que discutir também. O segundo tempo foi um pouco mais animado, até a expulsão do Canóbio, né? Já falei, foi ele que foi expulso. Todo mundo viu o jogo, né? Pelo amor de Deus, tá expulsão do Canóbio. E antes disso, o Fluminense estava criando, estava se impondo, estava tentando fazer gols. O lance do John Kennedy, como eu comentei, eu acho que o lance do Canóbio foi no segundo tempo, que ele está para fora. Mas eu não vou lembrar, enfim. Eu lembro que são 2 lances do Canóbio, além da expulsão. E no primeiro tempo, uma falta boba, que leva o primeiro cartão amarelo. E eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta falar que ele deveria ter saído, mas porque eu sempre acho que ele deve sair. Então, não por causa disso que eu acho que ele deveria sair, mas é um plus. Ele toma o cartão, ele estava nervoso, o Montoro irritando os jogadores, um princípio assim meio de treta, o Canóbio também se esquenta fácil,
em algumas situações, e eu acho que poderia ter feito essa mexida pro segundo tempo, ter colocado o Savarino, colocado o Soteldo, enfim, pro segundo tempo, porque o Canóbio não parecia equilibrado emocionalmente, e calha justamente depois que o gol que o Fluminense faz, né, falar do gol, não vou falar agora, antes do gol, vou falar da expulsão, pouco tempo depois que o Fluminense faz o gol, o Canóbio vai lá e deixa o braço na... Meu Deus, espero que não tenha feito barulho, caiu o microfone. Enfim, será que danificou? Não sei, só vou saber depois que eu ver. Enfim, ele deixa o braço na cara do Montoro, uma bobeira, uma infantilidade, uma coisa que leva a gente a questionar se a gente é racional, entendeu? Foi uma coisa irracional, foi um lance muito bobo, um lance que faltou, entendeu? Faltou inteligência pro Canóbio nesse lance. Já no final do jogo eu vou falar de outro jogador também que faltou inteligência, que geralmente falta muita inteligência para ele, né? Mas já a gente fala. E deixa o braço no jogador do Botafogo já tendo amarelo. Pra quê, meu Deus? Pra quê? Ele vai lá e deixa o braço. Mesmo se não tivesse sido recomendado o VAR, ele seria expulso, né? Quer dizer, o Arthur não viu, o péssimo Rafael Rodrigo Kleiner, ato horrível, que irritou os dois times, certamente, as duas torcidas, certamente. Um ato que parava o jogo toda hora, não deixava a dinâmica do jogo seguir. Um ato que não tinha coerência, algumas faltas estavam no delay, às vezes porque o quarto árbitro via ou os assistentes viam, um ato com muito delay de resposta, um problema seríssimo de ter critério, ele parava muito o jogo em alguns momentos, outros lances ele não dava falta, qualquer contato que tinha no jogo, eu ficava em dúvida se ele daria falta ou não, uma coisa muito complicada, o senhor Rafael Rodrigo Klein, ato fraquíssimo, uma das piores arbitragens desse ano, tá? Falam muito do Bruno Arleu no jogo do Cruzeiro com o Mirassol. Não sei porque eu não estava vendo esse jogo, estava acompanhando o outro. Foi uma arbitragem terrível. Então, de fato, não, Bruno Arleu não, foi o Braulio. Bruno Arleu foi em outro jogo que eu já não vou lembrar, mas falaram muito mal dele também, do Bruno Arleu. Talvez tenha sido o jogo do Remo contra o Mirassol. Por isso que eu estou me lembrando da camisa amarela. Mas, enfim, péssimo árbitro, o Rodrigo Klein também. E uma arbitragem fraquíssima. Eu vou até falar, eu acho que faltou descontos pro Botafogo, o Fluminense fez uma cera no final, acho que poderia ter ido mais um minuto, ele acabou antes. Mas enfim, talvez ele já tenha dado 8 pensando que ele acabaria antes, e se tivesse alguma coisa assim, não vou passar pano também pra ele, mas de qualquer forma, uma arbitragem ruim. Vou falar do gol também, né, o principal do jogo. O John Kennedy recebe dentro da área, eu não sei muito qual foi o macro da jogada, mas o John Kennedy recebe dentro da área, ele finaliza bem, o Neto faz grande defesa. No rebote, se não me engano, sobra pro René ou pro Serna, toca no Martinelli, o Martinelli finaliza, o Lúcio Acosta de frente pro Neto, ele vai dar um chapéu fantástico e depois escora de cabeça para fazer o gol. Um golaço do Lúcio Acosta, que é um jogador que a gente enxerga como diferente, pelo que tem um pouco mais de desejo pelo gol, e a gente vê a diferença num jogador de qualidade, num jogador dedicado. O jogador dedicado que é o Serna, depois que o Canóbio foi expulso, teve diversas oportunidades de contra-ataque, ele matava todas porque ele se atrapalhava, às vezes tinha delírios de grandeza, era só tocar do lado, ele tentava o drible. Enfim, o Fluminense matou a oportunidade de matar o jogo, mesmo com um a menos. Entendeu? Porque o Botafogo se lançou o ataque desesperado. Eu acho que para pontuar, eu lembro de um lance mesmo de perigo do Botafogo, que já vou falar porque envolve o jogador do Fluminense, mas no geral o Botafogo não conseguiu se criar muito contra o Fluminense. Não gostei muito da atuação do Botafogo, não também tô nem aí pra atuação do Botafogo, mas o Fluminense poderia ter aproveitado. O Botafogo tá todo lançado ao ataque, todo desesperado para empatar a partida, mas não conseguiu. E o Zubeldia, ele mexe totalmente defensivo, ele tira o Samuel Xavier, que estava amarelado, para mim merecia sair também, ele tira o Lúcio Acosta, que eu acho que também poderia sair pelo que eu pensava do que poderia ser o jogo, ele bota o Arana, dobra de lateral, acho que pela esquerda, eu não me lembro de lances muito perigosos, eu acho que foi muito questão de lançamento pela direita e tal, mas de qualquer forma, ele bota depois para fechar o Hércules e no finalzinho o Ganso para ganhar tempo, não botaria o Ganso, mas o Danilo machucou, aí acabou saindo de campo. Então ele mexeu, ele saiu. Não saiu, é porque o íconezinho do SofaScore tá maluco aqui, porque ele saiu do campo. Aí acabou ficando 10-10 e aí no final o Botafogo também não conseguiu mais se criar. Mas eu vou falar mais uma vez do senhor Juan Pablo Freitas, que fez uma partida consistente, não fez uma partida ruim na minha visão, não comprometeu até o final do jogo. Mas sai no tipo de meta, o Bernal toca nele, ele tem a oportunidade de dar o bicão, fazer um lançamento, ele tenta driblar o jogador do Botafogo, ele acaba perdendo a bola e na sequência ele faz uma falta na entrada da área, sem necessidade nenhuma, era só afastar, era só isolar a bola, ele tentou driblar e de novo, diarreia mental desse jogador que eu não aguento mais ver o nome dele.
ele podia sumir por um tempo, depois volta, enfim, mas eu tô sem saco nenhum pro Juan Pablo Freitas. Ele é muito, entendeu? Burro às vezes, cara. Ele não consegue. Ele desliga o cérebro dele e faz um monte de cagada. Ele desliga, ele vira aqui, desliga e começa a fazer cagada. Loucura, cara, uma loucura. Mas enfim, na sequência, a falta na entrada da área, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus do céu. O Fábio que não tá num momento que eu tô inspirando muita confiança. Um Danilo que chuta bem. Lembrei do outro lance. Que o Danilo chutou de fora da área. Ninguém marcando ele chuta a bola, passa perto da trave. Lembra um outro lance de perigo do Botafogo com o Danilo. E o segundo lance de perigo, que esse foi o mais claro. Danilo na bola, bate forte, ela sobe a barreira. Eu reclamei que o Arana tava na barreira, não fazia sentido nenhum o Arana tá ali. Mas ele tava e bate perto do Arana, que é um jogador mais baixo. Vai na trave, porque o Fábio não tem a menor condição. Acho que até o Fábio com um auge melhor, um pouco mais novo também não conseguiria, mas de qualquer forma, a bola muito perto do gol, na trave, ela passa pelo meio do gol. E na sequência, o Danilo se machuca e sai. Eu acho que aí também ajuda muito o Fluminense. O Fluminense tem muita sorte nessa situação do Danilo. Enfim, é isso. No geral, é isso. O Fluminense vence, não sofre tanto quanto o Botafogo, quanto a gente poderia esperar. Mas, enfim, vamos ver. O Fluminense está em segundo, se eu não estou enganado, está em segundo. Está empatado com o Bahia. Na tabela da Record, estava na frente. Se tá ou não tá, eu já não sei. O Fluminense empatou no confronto direto, eu não sei muito bem. O Fluminense teve um jogador expulso, acho que o Bahia não teve. Talvez o Fluminense esteja atrás, mas enfim, está com pontuação de líder. O Palmeiras está empatando contra o Inter agora. O Bragantino está perdendo o Corinthians, ou perdeu, não sei até agora como é que tá, mas está perdendo o Corinthians. Então, um G4 garantido, por enquanto, né? O Bragantino perdendo. Palmeiras, apesar de o Palmeiras ganhar, acabou de sair gol do Palmeiras. Meu Deus, que time, meu Deus do céu, esse time. E por sinal, o próximo jogo do Fluminense é contra o Palmeiras lá, contra o senhor sonhador John Arias. Enfim, a sequência é até positiva. O Fluminense depois pega o Bangu, podendo igualar o tal recorde de vitórias como mandante, ou vai ficar uma atrás, agora eu não lembro. Eu acho que vencendo vai para 16, realmente eu não lembro, mas eu acho que sim. Mas enfim, o Fluminense tem uma base sólida, tem um time bem construído, mas está faltando qualidade. E falar de qualidade, só para fechar aqui, que a diretoria resolveu atrás do Alexis Coelho, se eu não me engano. Um jogador que tem menos gols que o Hércules, tem menos gols que o Arana, tem menos gols que o Samuel Xavier na carreira. Então esse é o atacante matador que a diretoria está falando, de peso no caso, né? De peso, esse é o atacante de peso que a diretoria está querendo trazer. Um atacante de 26 anos, se eu não me engano, não, 25 anos com 26 gols na carreira, é isso mesmo. Parabéns, gestão, parabéns. Perdeu o Boanga, perdeu o Hulk, enfim, não conseguiu trazer ninguém, vai trazer esse cara. Difícil. A diretoria não pensa grande. Por isso que a gente tá com o Freitas na zaga, por isso que a gente tá com dois jogadores redundantes como Canobi e Serna. Difícil demais. A diretoria puxa a camisa do torcedor, bota pra trás o torcedor, porque desanima. Enfim, o vídeo já tá muito longo, eu acho que é isso. Até o próximo jogo contra o Bangu, esperamos que um jogo de celebração, de festa. Celebração, que essa palavra ficou ruim, né? Um jogo que a gente avance, que a gente jogue bem, que dê mais moral para o torcedor comprar mais a ideia. Enfim, a diretoria não está fazendo a parte dela, mas o torcedor deve comprar a ideia do time, que está querendo, que está se mostrando motivado, empenhado, mostrando também variações no campo. Eu acho que merece. Enfim, é isso. Bangu, depois acho que é semis do Carioca, depois o Palmeiras, enfim, não sei qual é a ordem dos fatores, mas, enfim, de qualquer forma, eu volto. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal. Então, galera, até a próxima. Valeu!